Qual exame fazer para saber se eu estou com sangue grosso? Será que quando a gente se machuca e parece que o sangue está meio espesso, preciso fazer algum exame específico? Existem exames laboratoriais que mostram se o meu sangue está muito fino. Tem algum marcador no sangue que eu possa pesquisar para saber se eu estou com má circulação e trombose? Quais exames fazer para saber como andam a saúde das minhas veias? Será que existe algum exame para descobrir se eu tenho sangue muito grosso? Ou será que eu tenho alguma ferramenta na medicina moderna para descobrir se meu sangue está fino demais? Como saber através de exames como anda a nossa circulação? Será que tem exames específicos para descobrir uma trombose, uma má circulação ou até mesmo se eu tenho uma embolia? Quais são os exames que mostram o real cenário da saúde dos nossos vasos sanguíneos? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação e à trombose, se inscreve no canal, clica no gostei, e para participar de lives comigo e acessar conteúdos exclusivos, torne-se um membro clicando no botão aqui embaixo. Para falar sobre sangue grosso, sangue fino, má circulação e trombose, primeiro você tem que entender o que é a coagulação. É a propriedade que o nosso sangue tem de ficar em uma fluidez adequada, nem ralo demais a ponto da gente apresentar um sangramento, nem grosso demais a ponto de talhar, de coagular dentro dos nossos vasos sanguíneos. O sangue precisa ter uma fluidez boa para ele deslizar nas nossas veias, nas nossas artérias, sem grudar na parede dos vasos sanguíneos. E, na verdade, a coagulação serve para a gente poder evitar uma perda sanguínea. Toda vez que você se machuca, forma uma casquinha de machucado para estancar aquele sangramento. A trombose nada mais é do que a perda do controle desse processo, ou seja, formam-se casquinhas de machucado, que são os trombos, dentro de veias saudáveis. Por isso que saber como anda a nossa coagulação é muito importante, para a gente poder saber se o nosso sangue não está nem grosso demais, nem ralo demais. E nada melhor do que começar com um bom e velho exame de sangue. Colher uma amostra de material, uma pequena fração do seu sangue e mandar para análise. No exame de sangue a gente pode ter algumas coisas ali que a gente pode interpretar que são relacionadas à circulação. O hemograma, a quantidade de plaquetas, exames de coagulação propriamente ditos, como TAP com INR, TAP com INR, o PTT, a gente tem o dímero D e o fibrinogênio. E nós temos uma outra característica de exames que são chamados de exames de imagem, como por exemplo, um ultrassom com Doppler, uma angiotomografia, uma angiorressonância e até mesmo uma cintilografia. Vamos entender um pouquinho sobre esses exames, então? Na verdade, a gente não vai sair pedindo exames de forma indiscriminada, porque tem alguns exames que talvez você nem sequer precise, talvez sejam exames mais direcionados para situações específicas, como uma suspeita de embolia. Se você não sente absolutamente nada, não tem por que tomar contraste nas veias para ver a circulação do pulmão, já que eles estão funcionando adequadamente, já que você respira normal. Mas se você tem uma falta de ar, aí sim se justificam esses exames. Vamos começar do básico, os bons e velhos exames de sangue de rotina. No exame de sangue de rotina é típico pedir o hemograma, a ureia, creatinina, sódio, potássio, glicemia, que é a glicose, o açúcar do seu sangue, o colesterol, para homens e mulheres os hormônios como testosterona e os hormônios femininos. Então o hemograma ele já nos dá um bom cenário da circulação. No hemograma a gente é capaz de ver se a pessoa tem anemia, dá até um cenário se ela tem anemia, por exemplo, por falta de ferro, por falta de vitamina B, por falta de ácido fólico. Então a série vermelha, que são as hemácias, elas nos mostram se aquela pessoa está bem nutrida, com quantidades adequadas de ferro ou não, se ela tem uma anemia ferropriva ou uma anemia megaloblástica, que é por falta de outras vitaminas além do ferro. Então o hemograma já nos traz informações sobre as situações tanto de falta de sangue, que é a anemia, quanto também o excesso. Pessoas que têm trombocitemia significam numerosas células de sangue, e se tem muita célula, o congestionamento na circulação pode acontecer. Então, com o hemograma, a gente já começa essa investigação e junto dele costuma vir a contagem de plaquetas. As plaquetas são células do sangue que fazem a coagulação, é elas que vão grudando em tudo para fazer aquele tampão, e nós não percamos sangue durante uma ferida, um sangramento qualquer, mas de forma inadequada são elas também que deflagram a agregação das células dentro de uma veia saudável. Então a contagem de plaquetas é importante também,
não só quando muito baixo, o normal é cerca de 100 mil, quando baixa muito disso, existe a chance de sangramento, e na trombocitemia, quando aumenta mais aí de 300, 500 mil, o excesso de plaquetas também é prejudicial. Para saber exatamente como está a coagulação, se o sangue não está ralo nem fino demais, tem os testes de coagulação, que é o coagulograma. É o TAP, que é o tempo de ativação de protrombina, com INR, que são unidades internacionais, e o PTT, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada. Não vamos ficar muito presos a esses nomes não. O que eu quero te dizer é que se esses exames, o INR for maior que 1 ou o PTT maior que 30 e 40, você tem um risco aumentado de sangramento. O seu sangue está mais fino do que o desejado. Mas quais situações isso é necessário? Por exemplo, se você já tem tendência à formação de coágulos. Muitas vezes algumas pessoas tomam anticoagulantes para que o sangue propositalmente fique mais, entre aspas, fino, mais ralo, para não formar coágulos. Então, num simples hemograma e num coagulograma, nós já temos um bom cenário da nossa circulação. Mas existem alguns marcadores mais específicos. A ferritina, o dímero e o fibrinogênio são proteínas que podem alterar na má circulação. A ferritina é uma proteína que marca uma inflamação crônica no seu corpo. Ela não é nem tão específica, mas a gente também não pode desconsiderar, porque quando ela se altera, algo não está certo. Então a ferritina é um marcador de inflamação crônica e isso se reflete em má circulação. Muitas vezes placas de gordura, de colesterol são causadas por inflamação crônica. Então o AVC, o infarto, que são o entupimento das artérias do nosso corpo, guardam relação com a alteração desses exames, por exemplo, a ferritina, o dímero e até mesmo o fibrinogênio. Então a ferritina é um marcador global de inflamação crônica, já o fibrinogênio e o dímero são marcadores mais específicos de má circulação. Com relação ao fibrinogênio, o fibrinogênio é uma proteína que vai virar a fibrina. E a fibrina é feita de dímero, então calma que eu vou te explicar. Quando a gente tem a formação de um coágulo, várias células juntaram, grudaram uma nas outras, elas se aglomeraram. Imagina 20 pessoas dentro de uma cachoeira. Todas elas dão a mão e a correnteza está aumentando. O que é essa correnteza? É o sangue passando, circulando. Então as células que se aglomeraram, elas vão dar as mãos, elas vão segurar uma nas outras. Mas se a correnteza for muito forte, a gente pode ter o quê? Não aguentar segurar em uma daquelas pessoas, ser arrastada pela correnteza. Isso é embolia. Quando forma um coágulo e ele é deslocado total ou parcialmente. Um fragmento ou coágulo, né, ou sua totalidade, é arrastado para outra região. Então isso é uma embolia. Por exemplo, quando vai parar nos pulmões, uma embolia pulmonar. Então o fibrinogênio, que forma a fibrina, que é composta de dímero, são marcadores específicos de coágulos pelo nosso corpo. Para você entender naquele nosso exemplo de 20 pessoas numa cachoeira, é como se a fibrina ela fosse amarrando aquelas pessoas, ela fosse amarrando, juntando, grudando todo mundo para não acontecer uma embolia, para aquele trombo ficar estável. Então a fibrina é a corrente, a corda que amarra todo mundo, que amarra aquelas células evitando uma embolia. Então o fibrinogênio, quando ele está muito aumentado, eu tenho tendência à formação de fibrina, que por sua vez agrega as células do sangue, aglomeram, formando coágulos. Os elos da corrente são o dímero. O dímero, então, quando o fibrinogênio e o dímero se elevam, provavelmente a gente tem um estado de inflamação, mais especificamente hipercoagulação, aumento da formação de coágulos pelo nosso corpo. Já falando de alguns exames de imagem agora, a gente tem que ter atenção com exames de imagem específicos para qual área nós precisamos pesquisar. Então os exames de sangue eles vão mostrar para nós quantidade de células no hemograma, de células vermelhas, quantidade de células, né, de plaquetas, vai mostrar como está a coagulação através do coagulograma, a gente vai ver marcadores inflamatórios como dímero, fibrinogênio e ferritina, e agora a gente parte para os exames de imagem, que não são feitos pela dosagem no sangue. Os exames de imagem vão tentar localizar alterações, eles vão tentar ver se aquela veia está dilatada em uma varizes, se o fluxo daquela veia é só em uma direção ou se tem refluxo. Por que eu não quero refluxo? Pensa comigo. Imagina você dirigindo numa rua e você para o seu carro e dá marcha ré.
você pode causar um acidente. Então, veias com refluxo não é bom, são veias doentes. Se você tem uma artéria dilatada e a artéria contém a pressão do sangue, por isso que as artérias, quando você palpa o pulso, elas pulsam. Se você tem uma dilatação na artéria que é um aneurisma, você não quer que ela cresça a ponto de estourar igual uma bexiga, uma bola de soprar. Então, tudo isso são através dos exames de imagem que nós vamos pesquisar. Eu só consigo ver um coágulo dentro de uma veia com exame de imagem, eu só consigo ver um coágulo dentro de uma artéria através de um exame de imagem. Os exames de imagem mudam. Se é para pulmão ou se é para o cérebro, são exames diferentes. Então, o básico, mais simples e fácil é o ultrassom com Doppler. O ultrassom com Doppler é semelhante àquele ultrassom de barriga ou ultrassom abdominal que nós fazemos, só que esse ultrassom ele é específico na região que eu quero procurar o trombo. Se eu estou procurando trombo no braço, é um ultrassom com Doppler dos braços. Se eu estou procurando alterações nas veias da perna, um ultrassom com Doppler das pernas. Se eu estou procurando um aneurisma de aorta, é um ultrassom com Doppler da barriga, procurando principalmente pela aorta. Ou se eu quero ver um ultrassom em outra região, existe o ultrassom da circulação do testículo, dos olhos para ver a artéria da retina, até mesmo o Doppler transcraniano. Mas quando a gente já fala de regiões fechadas como crânio, pulmão e abdômen, a angiotomografia, que é injetar um contraste na veia para preencher os vasos sanguíneos, colorir os vasos sanguíneos, é um exame mais adequado. Então, quando eu procuro trombose cerebral, êmbolos no pulmão, embolia pulmonar, quando eu procuro trombose no intestino, no fígado ou nos rins, para pesquisar órgãos, a angiotomografia é um exame mais completo, mais adequado do que um ultrassom com Doppler. Com relação ao uso de contraste, nós temos um problema, porque ele é eliminado pelos rins, então eu preciso ter um rim funcionando bem para eliminar esse contraste do corpo. Existem contrastes, por exemplo, usados na ressonância, como o gadolínio, que são um pouco menos nefrotóxicos, um pouco menos agressivos aos nossos rins, e na indisponibilidade total existem exames como cintilografia. Eu posso fazer uma cintilografia dos meus pulmões para ver como está a perfusão, para ver como está a circulação. Então, para aquelas pessoas que não podem fazer angiotomografia, uma cintilografia pulmonar uma boa alternativa para pesquisar embolia. Se eu quero, por exemplo, pesquisar como está um sangramento na barriga, não estou achando a localização, a causa, uma cintilografia da região do intestino talvez possa ajudar a localizar uma hemorragia digestiva, um sangramento intestinal. Então, os exames de circulação, na maioria das vezes, eles devem ser direcionados por um médico por conta dos exames não serem totalmente indolentes, os exames não é que eles não causam nenhum mal. O contraste pode agredir os rins, a mulher grávida não deve tomar radiação, não é verdade? Então os exames eles têm que ser usados de forma racional. E muitas vezes também não adianta pedir exame se eu não vou fazer nada com aquilo. Pedir exame por pedir. O exame ele tem que ser direcionado caso eu esteja suspeitando de alguma coisa e também para que eu tenha um direcionamento. Se eu pego uma pessoa com 98 anos, não é uma candidata cirúrgica, talvez o organismo já esteja debilitado e não aguenta, como é que ela vai aguentar um exame se esse exame também vai ser usado para definir uma conduta cirúrgica e ela não suporta isso? Então os exames têm que ser pedidos com racionalidade e o médico é a pessoa adequada para te orientar, para que você não gaste o seu tempo, o seu dinheiro fazendo exames desnecessários que você não vai saber interpretar, que não vão esclarecer qual é o seu problema, além de se expor aos riscos inerentes ao exame, que são riscos controlados, mas que não são zero, como, por exemplo, usar um contraste ou tomar uma radiação. Então, através de exames de sangue, exames de imagem, a gente tem uma noção, um cenário de como está a nossa circulação. Assim como existem diversas doenças na circulação, diversas pessoas com problemas de saúde diferentes e, dessa forma, nós temos muitos exames que podem ser usados. Desde um simples exame de sangue até um exame complexo e completo de imagem usando contraste, a medicina ela vem nos ajudar a fazer diagnósticos para tratamentos mais precisos e com a má circulação, com a trombose, com a embolia, isso não é diferente, mas claro, sempre tendo auxílio de um profissional para você não se perder nesse caminho e poder de fato chegar ao seu diagnóstico para um tratamento correto. Se esse vídeo foi importante para você, até melhor do que uma consulta médica que você já fez por aí, eu te convido a contribuir para o nosso canal. Do lado de cada telinha a gente ajuda muitos projetos sociais, pessoas que precisam de curativos para feridas por má circulação, pessoas que aguardam cirurgias para veias entupidas e tem duas formas de você fazer isso. A primeira é se tornando um membro, onde você
você recebe benefícios como acesso a conteúdos exclusivos, participa de lives comigo. E a segunda forma é através de contribuição pontual. Se você quiser fazer um Pix, a chave está na descrição desse vídeo e tem também um botão chamado Valeu Demais. Na descrição desse vídeo você também encontra um poderoso suplemento contra a má circulação e a trombose, que é a combinação da vitamina D3 com a vitamina K2, importantíssima para a sua circulação. E não esquece de, antes de ir embora desse vídeo, deixar um comentário para mim. Eu quero saber quais exames você fez, se o seu sangue está muito grosso, se você descobriu uma trombose, o que você fez para chegar a esse diagnóstico. Conta para mim, deixa o seu nome, de qual cidade você está falando, conversa comigo, deixa aqui embaixo um comentário, quero saber. Que passa aí do outro lado da tela para eu trazer um conteúdo mais relevante para você. E nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença. Sem saúde a gente não trabalha e consegue o nosso sustento. A gente não consegue curtir a vida com as pessoas que a gente ama, então a saúde é o nosso bem mais precioso. Se cuide, se proteja, se previna, e é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a cuidar de verdade da sua circulação, a combater a má circulação e a trombose da forma correta. Te espero no próximo vídeo. Até lá!